Quando Deus me chamou para servir na Ásia Central, eu não fazia ideia do que me aguardava. E foi nesse silêncio de respostas que aprendi a maior lição. A Ásia Central me ensinou que a oração não é parte do trabalho missionário. A oração é o trabalho missionário. Provai e vede. Histórias de fé e fidelidade. Portas fechadas, corações abertos. Quando Deus me chamou para servir na Ásia Central, eu não fazia ideia do que me aguardava. Um país onde não se pode falar livremente sobre Jesus, onde todos falam russo e eu só sabia português e inglês, e onde cada passo parecia impossível. Cheguei com uma mala e um chamado, mas no fundo, cheguei com medo. Eu me perguntava, Senhor, como vou falar do seu amor se nem sei o idioma? E foi nesse silêncio de respostas que aprendi a maior lição. Eu não precisava ter um plano perfeito, só precisava estar conectada com Deus. Lá não é como no Ocidente, onde você organiza uma campanha evangelística e 100 pessoas se batizam. Na Ásia Central, o trabalho é silencioso, invisível aos olhos humanos. Não plantamos igrejas, semeamos amizade. Não proclamamos com megafones, sussurramos com amor. Um dia, Deus colocou no meu caminho uma amiga, uma aluna de família muçulmana. E ainda me lembro de como me apeguei a Deus enquanto estava dando aulas para ela, e ali surgiu uma conversa espiritual. Nessa conversa, ela abriu o coração. Ela disse que desejava um lugar onde pudesse adorar a Deus. Queria estar com pessoas compartilhando alegria, ver a filha tocar violino, cantar juntas. Cada detalhe que ela dizia era exatamente o que vivíamos na nossa igreja. Eu sabia que era o momento de falar de Jesus. E fizemos isso aos poucos. Eu a convidei para uma apresentação do coro da nossa igreja e ela foi, junto com a filha. Ela não tomou uma decisão, não naquele ano. Mas a semente foi plantada. E até hoje, oro para que o Espírito Santo continue regando essa amizade. Servir transforma. Transforma quem foi servido, mas acima de tudo, transforma quem serve. Você percebe que a maior pobreza do mundo não é a material, mas a falta de esperança. Às vezes acreditamos que a missão é apenas para aqueles que viajam para longe e deixam suas famílias, mas não é assim. Você que está na sua igreja, que sustenta a missão com suas ofertas, que ora por todos nós, também é um missionário. Lá encontrei mulheres lindas e fortes, mas algumas marcadas pela dor. Muitas vivem casamentos infelizes porque foram obrigadas a se casar muito jovens. Outras nem sequer podem fazer perguntas porque a cultura não lhes permite. Elas são silenciadas, às vezes invisíveis. E como olhar para tudo isso e ficar calada? Como não contar para elas que há um Deus que as ama, que as valoriza, que deu a vida dele por elas? Aprendi que servir não é apenas ensinar inglês ou português, é viver o método de Cristo. Aproximar-se, ouvir, fazer amizade, cuidar. E foi isso que fizemos. Visitamos orfanatos, levamos doações, ajudamos as comunidades, mas acima de tudo oramos. Sempre oramos. A Ásia Central me ensinou que a oração não é parte do trabalho missionário. A oração é o trabalho missionário. E se você sente que Deus está te chamando, vá. Mesmo que seja longe, mesmo que seja difícil, porque onde a vontade dele te leva, a graça dele te sustenta. Provai e vede que ele é um Deus bondoso. Agora chegou a hora de adorarmos juntos, através dos dízimos e ofertas.
existo pra te adorar, Senhor. Amoroso Pai, te agradecemos, Senhor, por estarmos em tua casa para te adorar. Pedimos em especial agora que o Senhor abençoe os dízimos e as ofertas, que eles possam fazer diferença na tua obra, não só aqui na Casa Verde, em São Paulo, mas em todo o mundo. Que nós possamos ser instrumento de bênçãos, ó Deus. Esteja com cada um de nós aqui e também com aqueles que não puderam vir. Em nome de Jesus, amém. Como é bom estarmos aqui mais uma vez para louvar e adorar o nosso Deus. Eu quero ler uma letra, a letra de uma música, que diz: hoje eu não vou pedir que dê aos meus problemas solução, não quero insistir que cures minha dor, eu venho hoje só para te ouvir. Não quero todo o ouro nas minhas mãos, nem quero todas as respostas eu saber. Eu venho agradecer. Tu já fizeste mais do que o necessário para me ver sorrir, para me ver feliz, para me ver em paz. Se cada dia tem o teu próprio mal, tu és a minha alegria, a minha satisfação de louvor e de bendizer a esse Deus maravilhoso. Eu convido você a louvarmos ao nosso Deus neste momento. A vitória eu posso ver,
e confiamos no que louvamos agora, que cantamos agora, nós temos força, nós temos vontade de permanecer no caminho que Cristo nos ensinou. Vamos louvar esse Deus maravilhoso no caminho. Nós tivemos 10 dias de clamor e hoje nós vamos cantar o hino que foi a inspiração para esses 10 dias de clamor. Convido todos a ficarem de pé e nos juntarmos nesta música que é uma oração, que nós possamos juntos cantar orando a este Deus. Desejos a
Feliz sábado, igreja. Hoje é um dia especial. Nós estamos terminando 10 dias de clamor. E o título da mensagem de hoje foi o fruto do Espírito Santo. Não, peraí que eu errei. Desculpa. O Espírito Santo e a vida eterna. O verso desse versículo foi Mateus 25, de 1 a 4. Então o reino do céu será semelhante às 10 virgens que pegaram as suas lâmpadas, saíram ao encontro com o noivo. 5 delas eram imprudentes, 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lâmpadas, não levaram consigo. As prudentes levaram as lâmpadas e o óleo na vasilha. O motivo de oração para nós desse dia, que me destacou mais, foi para que um arrependimento sincero produza transformação real na nossa vida. O testemunho inspirado no livro Parábolas de Jesus, página 241, vem nos dando uma instrução. Os 2 grupos de virgens representam as 2 classes que professam estar à espera do Senhor. São chamadas virgens porque professam fé pura. A lâmpada representa a palavra de Deus. Diz o salmista: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. O óleo é um símbolo do Espírito Santo. Assim representa o Espírito Santo no profeta Zacarias. E a nossa transformação, que para mim chamou bastante atenção. Para que a mente seja verdadeiramente vivificada e o caráter santificado, é essencial que o Espírito Santo atue em nós, implantando em nosso coração a verdade de forma profunda e pessoal. Sem essa iluminação contínua, corremos o risco de ser facilmente enganados, não conseguindo distinguir entre o genuíno e o ilusório. Indispensável ter a lâmpada da palavra de Deus, mas é igualmente necessário possuir o azeite, o Espírito Santo, para que nossa fé seja viva, autêntica. Essa plenitude é a única garantia que estaremos de fato prontos para o retorno de Cristo, independentemente da aparente demora do noivo ou dos desafios que possam surgir ao longo do caminho. Com esse espírito, eu convidaria toda a igreja para a gente ficar de joelhos e levarmos o clamor ao Senhor. Bondoso Deus e amado Pai, gratos te somos, Pai, por todos esses 10 dias que o Senhor nos instruiu, nos orientou e nos mostrou a nossa fragilidade, Pai. Agora estamos de joelhos, prostrados diante do Senhor, clamando ao Senhor, Pai. Necessitamos do Seu Espírito. Por favor, Pai, venha nos instruir, venha nos moldar, venha nos tirar tudo que está nos separando do Senhor, pois estamos esperando a Sua breve volta, Pai. Sê conosco, o Senhor sabe das nossas limitações, das nossas dificuldades, mas queremos colocar tudo em Suas mãos, Pai. Que esses 10 dias de clamor virem 365 dias de clamor, Pai, pois necessitamos urgentemente do Seu Espírito Santo, Pai. Que nós tenhamos o hábito a cada manhã buscar Ele para que nosso dia seja usado, nosso dia seja benéfico ao Senhor e nós possamos, Pai, ser instrumentos Seus. Perdoe os nossos pecados, fica conosco e mais uma vez muito obrigado. Em nome de Jesus, amém. tenho sido vencedor, mas ao vencer
eu também posso me ferir. Falam por aí que a minha força é demais, sem ver que no meu peito eu escondo meu pesar. Saibam, pois, que ao cair eu oro a meu Deus. Saibam quem é que me levanta se estou só. Espada em punho, estou a chorar, pois dentro da armadura só um menino há. Destemido, busco encontrar a paz, pois de Jesus a armadura é veraz. Dizem por aí que a mim ninguém vai derrotar, sem ver meus inimigos que me tentam sem parar. Saibam, pois, que ao cair eu oro a meu Deus. Saibam quem é que me levanta se estou só. Espada em punho, estou a chorar, pois dentro da armadura só um menino há. Saibam, pois, que ao cair eu oro a meu Deus. Saibam quem é que me levanta se estou só. Espada em punho, estou a chorar, pois dentro da armadura, dentro da armadura, dentro da armadura, só um menino há. Amém. Cumprimento minha querida igreja de Casa Verde, na paz do Senhor Jesus. Bom dia, feliz sábado a todos vocês. Que alegria a gente se encontrar, que bom te ver mais uma vez. Eu espero que você tenha tido uma semana abençoada. Obrigado, Júlia, pelo louvor, a equipe de louvor. Obrigado aos momentos de oração também, Diniz. Você recebeu a sua revista, você pôde participar ao longo dos últimos 10 dias desse movimento de clamor. E, de fato, que esse movimento se multiplique, que nós não tenhamos apenas 10 dias de clamor, mas uma vida inteira clamando, orando, colocando nossa vida inteiramente nas mãos de Deus. Estou feliz de te encontrar, te ver mais uma vez, e cumprimento também os nossos amigos que sempre estão conectados com a gente através das redes sociais. É muito bom ter você aqui. E faço referência a um momento muito especial que eu vivi ontem à noite aqui, liderados pelo Ministério Jovem, né? O projeto For You. E foi muito especial, foi muito bom. Eu faço referência porque ontem foi um momento de a gente abrir a Bíblia juntos, e tinha um número muito bom de pessoas aqui. Nós aprofundamos no texto sagrado, da vontade de Deus para a nossa vida, e nós tomamos um compromisso de voltar ao propósito de Deus. E é o mesmo convite que eu faço para você. Você vem à igreja
nesse sábado para ouvir a voz de Deus, eu também. E eu estou claramente seguro da responsabilidade que está sobre os meus ombros de abrir a Bíblia cada sábado com a minha igreja. E essa responsabilidade, ela precisa vir acompanhada de um solene compromisso com o Espírito de Deus. Eu trago para a minha igreja nessa manhã uma mensagem, uma reflexão, que é fruto de muita oração, de estudo também, mas principalmente de observações a respeito dos ambientes que nós temos. Me permita ler a você um poema. Quem gosta de poema? Deixa eu ver. Tem gente que gosta de poema? Eu gosto de poema. E tem alguns poemas de autores não tão conhecidos que eles fazem a gente mergulhar em alguns temas que são profundos. A poetisa ou a escritora Ana Cruz. A Ana Cruz escreveu um poema chamado Raízes. E esse poema está registrado num livro de poemas referente às mulheres de Minas. Na página, tem alguém de Minas aqui? Tem alguém? Mineiro? Opa, levantou a mão ali. Uaiço, né? Na página 73, ela discorre o seu poema, suas palavras que vêm do coração, que são de uma intimidade, de uma sensibilidade profunda também. Como disse, o título do poema é Raízes. Pode não parecer, ela diz, mas eu tenho uma história. Uma casa com alicerces profundos, paredes flexíveis. No quintal, uma mina d'água na sombra de um jequitibá. Lugar onde crescemos e nos firmamos. Eu e meus antepassados referenciados na alegria e na tristeza. Ponto de redenção, para o qual inevitavelmente sempre serei chamada a aprender a suportar o doido processo de transformação do tecido. Com o corpo totalmente exposto, tear a nova pele. Pode não parecer, ela continua, mas eu tenho uma história completa, com bases profundas e paredes flexíveis, solidificando a herança, uma mina d'água na sombra de um jequitibá, cercada de saias, saiotes, galinhas d'Angolas. Ela expressa no profundo do seu ser um pouquinho da história dela. Qual é a minha história? Qual é a tua história? No mês de fevereiro, nós separamos esse mês para falar um pouquinho sobre a nossa identidade, sobre elementos que são fundamentais na nossa fé, na nossa compreensão a respeito de fé, de culto, de adoração. Elementos que, de tempo em tempo, a gente precisa revisitar, sim, para amadurecer ou para solidificar a nossa razão de ser aquilo que nós dizemos que somos. E nesse mês em especial eu preguei esta reflexão, esse mesmo tema em todas as minhas igrejas, em cada uma das paróquias que o Senhor me confiou, falando sobre a nossa identidade, falando um pouquinho sobre as nossas raízes mais profundas. E é nesse ponto de partida que eu quero refletir com você nessa manhã, rapidamente, porque algum tempo atrás eu estava nas redes sociais, olhando um pouquinho para o Facebook, e o Facebook já está se tornando aquilo que era o Orkut para a gente esses dias. Quando eu falo Facebook, tem alguns, os mais jovens, pensam, esse cara é velho, esse cara já está por fora. E aí, quando a gente pensa que está entendendo do Instagram, a gente pensa, e aí já tem outra rede social e você está sempre se sentindo por fora, né? Não sei se você sente assim. Mas eu estava olhando o Facebook nesse dia e eu encontrei uma postagem que falava sobre estilo de vida de um cristão, sobre a vestimenta, sobre não usar algumas coisas, sobre alimentação, sobre decência. E era uma postagem bem longa. E quando você quer saber a repercussão, as reações a respeito daquela postagem, eu não sei se você faz o que eu faço também. Você faz. Você vai aonde? Eu vou nos comentários. Quero saber o que o pessoal está pensando sobre essa postagem.
E aí tinha gente lá falando de tudo, concordando, discordando, enfim, isso não é o caso. Mas um comentário me chamou a atenção, um comentário. Uma senhora escreveu assim, uma jovem senhora: muito bom o conteúdo que você postou, ela disse. E aí ela complementou dizendo assim: a nossa igreja está perdendo a identidade. Perdendo a identidade. Caramba, isso é muito forte, isso é muito forte. E eu fiquei semanas quase que ruminando aquele assunto, pensando, refletindo, avaliando, indo à Bíblia, indo aos testemunhos de Ellen White, lendo livros de outros autores, pensando, refletindo um pouquinho sobre esse tema, identidade. Qual é a nossa identidade? E eu, depois de tanto pensar, de tanto refletir, começo a chegar a uma conclusão, talvez até perigosa, de que nós temos uma tendência a confundir algumas coisas. Os frutos que aparecem na vida de um cristão converso, salvo por Jesus, são sim frutos de obediência, são sim frutos de amabilidade, de bondade, de generosidade, são sim frutos de uma conduta mais apropriada, conforme a orientação bíblica. Certamente uma pessoa que se vestir de uma forma, a partir do ponto que conhece Jesus, é possível que ela se vista de uma outra forma, é possível que ela abra mão de alguns lugares que ela frequentava e ela passe a se unir a pessoas que pensam mais parecido com ela. Mas a grande pergunta dessa reflexão é: esses elementos exteriores, apresentáveis, visíveis, a roupa, a alimentação e tal, essa é, de fato, a nossa identidade? Será que esses elementos formam a raiz central, profunda da nossa fé? Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Quando você talvez precisou experimentar uma circunstância de solicitar para você se ausentar e não trabalhar no dia de sábado, e aí de repente você recebeu o dia de sábado livre para você poder guardar como você compreende o mandamento, você ficou feliz com isso. Mas você aprecia ser conhecido, pensando em identidade espiritual, você aprecia ser conhecido como: ah, você é daquela igreja do pessoal que não trabalha no sábado? Essa é a maneira que nos identifica? Você é daquela igreja do pessoal que não come carne de porco? São elementos importantes, sim ou não? Claro que são. Mas são o centro da nossa fé? É isso que deveria nos identificar? É isso que deveria, talvez, se for o caso, nos diferenciar? Bom, eu acho que vale uma reflexão. Porque talvez nós estamos confundindo, de alguma forma, e colocando foco naquilo que é importante, mas existem questões que são mais profundas e mais importantes para o nosso tempo. Esse é o centro. E veja, minhas queridas ovelhas e amadas ovelhas da Casa Verde, esse tema é sutil, é sensível e é delicado também. Bom, agora o pastor, o novo pastor, não o pastor novo, né? O novo pastor está querendo trazer uma ideia diferente. Não. Essa reflexão é a mais adventista de todas que eu preguei nos últimos anos, não tenha dúvida disso. Mas eu preciso levar você a refletir se nós não estamos, com os nossos olhos e o nosso coração, nos frutos, nas folhas, em detrimento da raiz, que eu considero ser o mais importante. Bom, se a reflexão é sobre a raiz forte que nos identifica como corpo de Cristo, como remanescente, como igreja, como cristãos, quais seriam então os elementos? Bom, então não é sobre vestir, não é sobre falar, também é. Mas eu quero ir à raiz. Eu quero ir profundamente à raiz. Você tem sua Bíblia aí, não é? E eu queria que você abrisse a sua Bíblia junto comigo no livro do Apocalipse. Porque veja só, o Apocalipse foi escrito, a compreensão que temos na cronologia é de que o Apocalipse foi escrito no ano 98.
depois de Cristo, por óbvio. Isso quer dizer que o livro do Apocalipse é o último livro escrito da Bíblia. Ele foi escrito pelo último apóstolo vivo, João. Cronologicamente, é o livro, são os escritos, os testemunhos que estão mais próximos de nós, ok? Então, que tal a gente visitar um pouquinho, rapidamente, o livro do Apocalipse, para a gente encontrar 4 fundamentos da nossa identidade. 4 fundamentos. Os tempos em que nós vivemos, amigos e irmãos, são tempos desafiadores, eu digo por quê. Depois da pandemia, nós tivemos um avanço muito rápido das transmissões pela internet, dos pastores, teólogos e pregadores itinerantes das redes sociais, e tem gente que já admitiu o fato de que não tem uma igreja física, não tem um pastor físico, mas o pastor é aquele que vê lá na tela de uma igreja que está a 1000 quilômetros de mim. E não vê nenhum problema nisso, isso é conversa para um outro momento. Mas a internet avançou muito rapidamente, as transmissões avançaram rapidamente. O que você fala aqui agora, rapidamente alguém no outro lado do mundo já repercute, já ouve, já lê, já comenta. Isso é positivo a partir de uma perspectiva, mas traz alguns temores também sobre nós. De que verdades são pregadas, mas mentiras também são pregadas. E é nesse contexto que eu considero fundamental para o meu rebanho, ou para o rebanho de Jesus Cristo que Ele me confiou, que nós tenhamos clareza de qual é a nossa identidade, de que nós tenhamos firmeza de onde nós viemos e para onde nós vamos também. É claro que a gente não vai fazer um apanhado histórico aqui, mas eu quero trazer para você somente 4. Existem outros? É possível, mas aqueles que eu considerei fundamentais, diria, braços de uma raiz sólida para um movimento que é profético. Vamos ver você. Apocalipse, quando você vai para o capítulo de número 12, aqui nós encontramos o que eu considero ser o primeiro braço dessa raiz forte que faz parte da nossa identidade. E eu quero que você acompanhe junto comigo aí o texto, tá bem? Apocalipse, capítulo 12. Veja, esse não é um estudo profético, mas nós somos um movimento profético, nós cremos nisso. Isso vai fazer com que, em algum momento, a gente tenha que retornar às profecias, a gente tenha que retornar a esses elementos que são fundamentais da nossa fé. Apocalipse 12 vai nos começar a mostrar quais são as nossas raízes. E aqui nós já temos elementos muito importantes. Apocalipse 12, verso 17, eu espero que você tenha encontrado aí na sua Bíblia, senão você pode acompanhar a leitura. Diz assim: irou-se o dragão. Irou-se o dragão. Não se trata de um estudo bíblico, mas eu quero que você me acompanhe e me ajude. Irou-se o dragão. Quem é o dragão? Satanás. Ótimo, vocês são craques nisso. Irou-se Satanás contra a mulher. Quem é a mulher? A mulher é a igreja. Então Satanás estava irado contra a igreja e ele foi pelejar, ele foi fazer guerra contra quem? Contra os, o que diz aí na sua Bíblia? Os restantes. Tem alguma Bíblia que fala diferente, uma outra palavra? Os descendentes. O que mais? Tem outra palavra? É daqui que nós vamos encontrar a raiz do tema remanescente. E a palavra remanescente quer trazer o significado dela, né? É exatamente resto, restante, aqueles que sobraram. Isso quer dizer remanescente. Quando João escreve, ele está tendo uma visão da parte do Senhor Jesus, ele está dizendo o seguinte: em determinado momento da história, Satanás ficou tão irado contra a igreja, e ele vai fazer um movimento de guerra. E essa guerra é contra quem? É contra o descendente da igreja. Quem faz parte da descendência da igreja? Nós fazemos parte. Só que ele traz aqui características. Ele diz o seguinte: contra os restantes, ou seja, o remanescente, os que sobraram, os que restaram da sua descendência, os que passaram por tribulações e permaneceram firmes com Jesus. E ele dá agora, nesse verso, 2 características. Quais são elas? Primeira, guarda os mandamentos de Deus. Guarda os mandamentos de Deus.
o fracasso do dragão em destruir a sua igreja torna a ira de Satanás ainda mais aquecida e faz com que ele vá pelejar, lutar contra os restantes, contra o remanescente. E a primeira característica que ele dá sobre quem são esses remanescentes, quem são esses restantes, eles são obedientes à vontade soberana de Deus. Essa é a primeira característica que nós encontramos aqui. Não apenas como regras, mas um ponto central da controvérsia entre o bem e o mal, no passado, no presente e no futuro, tem a ver com a lei de Deus. Tem a ver com os mandamentos de Deus. E é claro, a gente sabe muito bem a distinção clara que existe entre a obediência em relação à graça de Cristo, em relação à salvação que vem dos méritos unicamente de Cristo Jesus. Isso quer dizer que eu sou salvo por Jesus, eu sou comprado dele a preço de sangue, e agora sim eu sou chamado para viver uma vida como alguém que foi salvo por Jesus. Isso é obedecer os mandamentos da lei de Deus, que nada tem a ver com ser salvo. Isso quer dizer que se eu fui salvo por Jesus, eu posso viver a vida do jeito que eu quiser, porque não tem a ver com os mandamentos. É isso? É. Só que provavelmente, se você não tem desejo de servi-lo, se você não tem desejo de obedecê-lo, há algum problema ao longo dessa caminhada no conhecimento de Jesus aconteceu. Porque é o próprio Jesus quem diz: se vocês me amam, vocês vão me obedecer, vocês vão guardar os meus mandamentos. Primeiro eu quero que vocês me amem, porque eu amei vocês primeiro. E na sequência vocês vão me obedecer, como continuidade desse relacionamento. Primeiro fundamento da nossa fé, da nossa identidade. Nós temos uma conexão muito forte com a lei de Deus, com os mandamentos, porque reconhecemos que Ele nos salvou, porque reconhecemos o que Ele fez em nosso favor, a morte que Ele morreu em nosso lugar, e é porque somos salvos por Ele que temos o nascimento de uma nova natureza espiritual que deseja as coisas de Deus, que quer viver uma vida mais santa, que quer viver uma vida mais pura, sim, como resposta ao que Cristo já fez por nós. Mas o mesmo texto vai nos trazer uma nova perspectiva. E essa perspectiva, deixa eu só avançar aqui, faz com que a gente veja a igreja de uma maneira não nova, mas de uma maneira pura. Posso falar uma coisa? Eu espero que você não queira deixar de ser minha ovelha depois que eu vou falar, porque eu amo muito você e eu já estou aprendendo a amar muito essa igreja. Na Bíblia, você não encontra a expressão igreja verdadeira. Essa expressão não existe. Mas existe um grupo de pessoas, um povo, que são o remanescente, aqueles que restaram, aqueles que permaneceram fiéis. Por que é importante a gente compreender isso? Porque a salvação em Cristo Jesus não está destinada a uma religião, a uma fé, a uma congregação, a uma denominação, absolutamente não. Agora, o que eu compreendo no texto bíblico que nós acabamos de ler é que nós fazemos parte do remanescente. Agora, quando Jesus diz o seguinte: eu ainda tenho outras ovelhas que estão em outros apriscos e no momento certo eu vou chamá-las, elas vão o quê? Vão ouvir minha voz. E aí sim, seremos todos um grande rebanho. Isso quer dizer que Jesus tem outros dos seus filhos, tem outros que fazem parte do remanescente que estão por aí. Isso quer dizer que a gente precisa compreender a nossa igreja a partir da perspectiva bíblica. Vai fazer com que a gente enxergue a igreja não como um privilégio. E eu sei que num momento também é um privilégio. Fazer parte dessa igreja é um privilégio. Fazer parte de uma igreja que se preocupa em permanecer dentro do remanescente é maravilhoso. Eu sou muito feliz em ser um adventista do sétimo dia. Mas eu preciso compreender que não se trata apenas de um privilégio. Não se trata apenas de, bom, eu estou aqui na minha igreja, essa igreja obedece os mandamentos, essa igreja é fiel à Bíblia, eu estou absolutamente seguro. Não.
Fazer parte do remanescente é muito mais uma missão, é muito mais uma responsabilidade do que um privilégio. Também é privilégio, mas é responsabilidade. Como que os judeus enxergavam isso? A salvação está aonde? Está conosco. A partir do ponto que o evangelho avança, a grande perseguição em Jerusalém, eles são obrigados a sair. Provisão divina, porque senão eles ficariam para sempre em Jerusalém. Eles saem, avançam. O evangelho não está mais somente aos judeus, mas para todas as raças, para todos os países, para todos os credos, todos precisavam conhecer Jesus. Da mesma forma, é dessa maneira que nós precisamos compreender a missão da nossa igreja. A nossa missão é pregar o evangelho. A nossa missão é avançar com as preciosas verdades do evangelho, de que Jesus vai voltar, de que ele morreu em nosso lugar. E isso é responsabilidade, não é apenas um privilégio. Porque a minha tentação pode ser permanecer aqui nesse lugar, porque aqui nesse lugar fala de Jesus, aqui nesse lugar fala da verdade, aqui fala da palavra, eu fico por aqui. Mas não, o Senhor coloca no seu remanescente desejo de falar. E aí vem aquilo que eu considero o segundo precioso ponto. Se o primeiro é a obediência à lei, os mandamentos, o segundo ponto tem a ver com a continuação do verso. O texto fala que esses restantes da sua descendência, ainda no capítulo 12, no verso 17, né, são os que guardam os mandamentos de Deus e têm o quê? E têm a fé, o testemunho de Jesus. O testemunho de Jesus. E quando aí nós temos alguns segundinhos de um estudo bíblico, né? Quando a gente vai para o capítulo de número 19, certo? No versículo 10, você vem junto comigo, porque aqui nós estamos acostumados, aqueles que estudam a Bíblia com outras pessoas, nós estamos acostumados aqui a sempre estudar esse texto de uma maneira muito séria e muito madura, e aqui nós vamos encontrar a explicação para qual é esse testemunho de Jesus, ou o que é esse testemunho de Jesus. E no versículo 10 diz assim, uma linguagem que João está descrevendo: prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo, que ele estava diante do anjo. Ele, porém, o anjo me disse o quê? Vê, não faças isso, sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o quê? É o espírito da profecia. O espírito da profecia. E aí, quando nós chegamos nesse ponto, nós encontramos um momento crucial, não somente da manutenção, mas da solidificação da nossa fé. Porque se nós compreendemos que parte da nossa identidade tem a ver com os mandamentos, tem a ver com a obediência, e agora a segunda parte do verso diz o testemunho de Jesus, que se trata do espírito da profecia, e desde que eu conheço a minha igreja, o meu povo, nós falamos o quê? O espírito de profecia se manifesta onde? No ministério, nos testemunhos, nos escritos de quem? Da senhora Ellen White. Também. Está certinho. Também. Só que a gente não pode entender que esse testemunho de Jesus está se tratando exclusivamente do ministério da senhora Ellen White. Ela mesma jamais se chamou a si própria de profetisa. Ela se chamava, ela dizia o seguinte: eu sou a mensageira do Senhor. Só isso. Só que quando você lê agora, e aqui eu convido você para avançar junto comigo para o capítulo de número 22, no verso 9, esse conceito ele é ampliado, e você vai ver já já onde é que nós vamos chegar. Capítulo 22, verso 9, uma linguagem muito parecida do capítulo 19, capítulo 22, verso 9, diz assim: então ele me disse, olha só, um paralelo ao capítulo 19, então ele me disse, vê, não faças isso, eu sou conservo teu, dos teus irmãos, o que diz aí? Os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. O testemunho de Jesus nada mais é do que a sua revelação ao longo da história. Ao longo da história. Quando Deus escolheu Moisés para escrever os primeiros 5 livros da Bíblia, o livro de Jó, ele chama esse indivíduo, e Moisés recebe o dom da profecia naquele momento, naquele tempo,
o espírito da profecia, o testemunho de Jesus estava manifesto nos escritos de Moisés. Quando Davi escreve, quando os profetas escrevem ao longo da história bíblica, para aquele momento, para cada tempo, Deus chamou homens, mulheres, como profetas, como profetisas, para escrever, para transmitir as revelações, para serem mensageiros de Deus para cada tempo. E quão precioso é o amor que o Senhor tem por nós, em nos conceder para o nosso tempo, além daquilo que nós já tínhamos, que já era suficiente. Ele chama uma menina para dizer, olha, eu quero que essa menina escreva sobre o que eu vou mostrar para ela, para chamar o meu povo de volta para a Bíblia. Só que você vai para a internet, você vai por aí, as pessoas vão dizer o seguinte, você é daquela igreja que endeusa Ellen White? Você é daquela igreja que confia menos na Bíblia e mais em Ellen White? Exatamente isso? Bom, e a gente fica chateado com essas coisas. Mas talvez um pouco disso é responsabilidade nossa também. Na maneira como a gente administra os testemunhos que Deus deu a ela. Olha só o que é que ela mesma disse. Ela sempre usava a comparação de uma luz maior em relação a uma luz menor, né? E ela fala sobre a Bíblia, ela fala sobre os testemunhos, e aqui tem um ponto muito importante, porque a Bíblia, e aqui eu usei uma expressão, eu quero que você entenda, a Bíblia é a norma que nós precisamos, é a Bíblia, é a palavra de Deus. Então, as normas aqui, eu quero que você entenda, a norma normatizadora, ou seja, o que define qual é o padrão, é a palavra de Deus. E aí você vai encontrar escritos, conselhos, os testemunhos de Ellen White são muito fragmentados, são mais de 100 mil páginas, mas pouco disso são livros, de fato, que ela escreveu do começo ao final. Posteriormente, que foram reunindo por assuntos, mas são muito fragmentados, porque é muita carta, é muito testemunho, é muito informativo que ela mandava, que ela recebia visões, então ela escrevia e tal. Então, é fragmentado. Isso nos vai fazer entender que aquilo que nós lemos no espírito da profecia, quando a gente fala dos testemunhos de Ellen White, pode ser uma norma para mim? Bom, eu posso considerar um conselho para a minha vida que eu posso tomar isso como uma norma, mas nunca, jamais poderemos ver os conselhos de Ellen White, as profecias, os testemunhos, no mesmo pé de igualdade, porque a Bíblia é uma norma normatizadora, enquanto os testemunhos de Ellen White, de acordo com o que ela dizia, eram uma luz em forma de uma norma, sim, mas uma norma já normatizada. Por que eu estou dizendo isso? Olha o que é que ela própria escreve. Naquele tempo qualquer situação, fizeram de Ellen White uma juíza. Qualquer questão que tinha familiar, entre amigos, na igreja, vamos chamar a irmã White, vamos ver o que ela faz, vamos ver o que ela vai dizer. E aí ela começa a escrever o seguinte, ponham a irmã White de lado. Em outras palavras, né, ela foi aqui muito gentil, mas me esqueça um pouco, gente. Não faz sentido. Ponham a irmã White de lado, não citeis outra vez as minhas palavras enquanto viverdes, até que possais o quê? Obedecer à Bíblia. Enalteço a preciosa palavra diante de vós nesse dia, não repitais o que eu declarei afirmando, a irmã White disse isso, a irmã White disse aquilo. Ela está dizendo isso. Descobri o que o Senhor Deus de Israel diz na Bíblia, e fazei então o que Ele ordena. Ela está dizendo isso. E o que serve para aquele tempo, certamente se aplica ao nosso tempo. Ela está dizendo, parem de buscar a senhora White para resolver as questões. Se vocês não conseguem resolver as questões a partir da Bíblia, orem mais, mas eu não sou juíza de vocês. Busquem as soluções para os problemas na Bíblia, na palavra de Deus. Mas ela continua, e ela diz assim, deixai que a Bíblia decida toda a questão essencial para a salvação. Ou seja, Ellen White deu muitos conselhos, coisas preciosas para a saúde, para a conduta cristã, para o estilo de vida, bondade, obra missionária, colportagem, evangelismo precioso.
uma bênção de Deus em nossa vida. Mas quando ela fala de salvação, ela diz o seguinte: deixa que a Bíblia resolva qualquer questão de salvação. É da Bíblia que o nosso povo precisa. E ela continua: o Senhor deseja que estudeis vossas Bíblias. Ele não deu nenhuma luz adicional para substituir a sua palavra. E o último texto diz assim, e esse é poderoso: se o povo de Deus, ela escreve isso, registra em Mensagens Escolhidas, volume 3. Se o povo de Deus tivesse sempre estado sob a influência da palavra de Deus, caminhando em sua luz, não teriam necessitado dos testemunhos. É porque negligenciaram familiarizar-se com o livro inspirado de Deus, que ele procurou alcançar-lhes por esses simples, diretos e claros testemunhos, levando-os de volta à sua palavra, que foram negligenciando obedecer. Sabe o que ela está dizendo? Ela está dizendo o seguinte: não seria necessário Deus ter me chamado se o povo não tivesse negligenciado a Bíblia. Ou seja, ela compreende o seu ministério a partir de que perspectiva? Um chamado à igreja para retornar a quê? A Bíblia. A Bíblia. Nós precisamos da Bíblia. A Bíblia é suficiente. Quase em todos os meus sermões e minhas reflexões eu utilizo textos de Ellen White, porque eles são inspiradores, porque eles abençoam a igreja de uma maneira incrível ao longo dos últimos anos e décadas. Mas ela mesma disse: a Bíblia é suficiente. É suficiente. Se há entre nós alguma questão, e essa resposta não está na Bíblia, não busquemos a senhora Ellen White como palavra final de algum tema. Ela pediu isso. Ela pediu isso. Primeira raiz forte da nossa identidade: a obediência aos mandamentos de Deus. Segunda raiz sólida: a fé, o testemunho de Jesus. Uma clara compreensão do que significa o testemunho de Jesus, que é o espírito da profecia ao longo da história e presente também no último momento da história, na parte final da nossa história. Mas os últimos 2 pontos da nossa raiz também são fundamentais. Apocalipse capítulo 14, eu prometo para você que eu estou terminando. Apocalipse 14, versículo de número 6, nós encontramos uma mensagem a ser pregada. E essa mensagem vem simbolizada por um anjo. Apocalipse 14, verso 6, diz o seguinte: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo. Ficamos até aqui. Bom, eu já vi que vocês são bons de Bíblia e vocês são bons nas profecias, né? O anjo, a palavra angelos, significa mensageiro. Então, esse anjo, a minha pergunta para você é: esse anjo que está voando no meio do céu, ele simboliza quem? Quem? Pode falar, sem medo de ser feliz. Nós. Eu sempre falo e não canso de repetir, porque quando a gente fala nós, é um coletivo, né? E a minha mãe, assim como a sua mãe, quando você queria sair com os teus amigos, e você dizia o seguinte: mãe, todo mundo vai. O que ela dizia para você? Então não era só a minha, né? Você não é todo mundo. Mãe, vai todo mundo. Você não é todo. Quem vai? Quero saber um por um. Porque todo mundo é muita gente, ela dizia. Quem é esse anjo? Eu sou esse anjo. Eu sou esse anjo. Esse anjo está voando no meio do céu, ou seja, há um símbolo importante aqui. Ele não está numa ponta, ele não está a um lado, ele está no centro. Ou seja, o caráter da mensagem é universal e ele vem para transmitir uma mensagem, ele vem para transmitir um juízo. Recapitulando: primeiro braço da nossa raiz, obediência à lei, obediência aos propósitos e aos caminhos do Senhor. Segundo, uma compreensão clara do significado do testemunho de Jesus, da fé em Jesus, que é o espírito da profecia ao longo da história e para o nosso tempo também. Terceiro, nós temos uma missão. Uma missão. O que me identifica não é a minha música, não é o meu jeito de cantar, não é o meu jeito de vestir. Isso faz parte, são elementos que em algum momento vão aparecer também.
Mas o fundamento da minha fé tem a ver com a clareza, o propósito da palavra, da revelação do Senhor Jesus. E aqui ele vai dizer o seguinte: esse movimento, esse remanescente, esse povo que eu chamei, tem uma missão. Eles aparecem na profecia agora como um anjo que está voando no meio do céu, pregando para todo mundo. A última mensagem antes da volta de Jesus. E essa mensagem, essa pregação que está no verso de número 7, ela tem um conteúdo precioso. Diz o verso 7 assim, dizendo: em grande voz o quê? Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Temei a Deus e dai-lhe glória. Reconhecimento completo do senhorio. Ele é o meu Senhor. Em primeiro lugar, Ele é o meu Salvador. Ele é o meu substituto, em primeiríssimo lugar. Mas agora que eu conheço, eu vou temer a Ele, eu vou dar-lhe a glória que é devida, vou entronizá-lo no trono do meu coração, porque Ele é o meu Senhor. Eu sou propriedade dEle, eu fui comprado por Ele, eu vou fazer o que Ele manda, eu quero fazer o que Ele me orientar. Temer a Deus e dar-lhe glória é a primeira parte da mensagem. Mas a segunda parte diz assim: porque é chegado o quê? A hora do seu juízo. Falar do juízo de Deus é também falar do seu amor. Aqueles que têm medo do juízo de Deus, talvez de alguma maneira não compreenderam com clareza a sua graça, não compreenderam a salvação em Jesus. Ele deseja entregar nas tuas mãos a salvação, a sua graça, um pouquinho do seu sangue. Ele só deseja que você viva como alguém que foi salvo, mas não tenha medo do juízo. As cenas do juízo são a grande esperança para a nossa igreja. As cenas do juízo certamente nos apresentam a volta de Cristo, reencontro com pessoas que nós amamos, ressurreição, vitória final. Como ter medo do juízo? Não. Eu preciso ter medo de viver essa vida sem Jesus. É isso. Mas se você vive com Jesus, se você o ama, se você o obedece, se você guarda seus mandamentos, como Ele diz, fique em paz. Seja feliz ao falar do juízo. Ele fala sobre o juízo que virá, ele diz: adorai aquele que fez. Ele fala sobre a natureza, sobre a sua criação, sobre a obra da sua criação. E aqui me permita um pequeno parênteses. O que é o sábado? O que é o sábado? Nós somos aqueles que não trabalhamos o sábado, e para alguns somos chamados de quê? De quê? Preguiçoso. Você é pilantra, rapaz. Isso aqui não quer trabalhar. Você é usando a fé. E sabe de uma coisa? Repito, às vezes é culpa nossa. Você viu essa semana a notícia de um adventista que pediu o sábado para a empresa. Vocês viram? Não viram? Pediu o sábado. Um tempo depois, ele entrou na justiça contra a empresa, pedindo que ele tinha que ganhar, porque aí ele disse o seguinte: eu não trabalho, eu trabalho em qualquer dia, em qualquer hora, mas me livra do sábado. Estava um coração puro. E aí ele passou a trabalhar quando? Domingo. Um tempo depois, ele entrou na justiça. Bom, no domingo ganha mais. Então eu quero ganhar tudo que eu não ganhei no domingo. Misericórdia. Para esse miserável, né? E para todos nós. Você entende que o nosso testemunho tem que ser positivo? O que é o sábado? Se você olhar um pouquinho para a história do texto bíblico, você vai encontrar o sábado como um motivo importantíssimo de contenda, de controvérsia, não só no final da história, mas no começo também. Qual que era a grande reivindicação de Lúcifer enquanto ele estava no céu? Qual era? Eu quero ser como Deus. Ellen White fala um pouquinho de forma maravilhosa no livro História da Redenção sobre os sentimentos do coração dele. E ele compreendia que ele não poderia ser maior que Deus, mas ele queria ser como Deus. E o seu ciúme, a sua inveja estava muito mais direcionada para quem? Para o filho, porque o filho era criador. O filho era agente criador e ele era criatura. Aí agora você faz uma viagem no tempo e chega até o dia de hoje. Todo sábado nós celebramos, e nós inclusive chamamos o sábado de quê? De memorial do quê?
memorial da criação, ou seja, a cada sábado nós recordamos quem é o Criador. Ou seja, a cada sábado nós enchemos o inimigo de Deus de ódio, porque ele também lembra que ele não é Criador. Ele tem um ódio especial com relação ao dia de sábado, com relação à obediência do remanescente na guarda do dia santo que o Senhor revelou, testemunho de Jesus para os profetas. E aqui vale uma lembrança muito carinhosa. E eu não estou dizendo, talvez você olhe lá para trás, eu estava conversando quando cheguei, estava conversando com alguns irmãos ali, a gente estava lembrando do nosso tempo, quando nós éramos jovens, como eram as coisas. E não é sobre olhar para trás e dizer, no meu tempo era bom, não é sobre isso, mas é sobre entender o desenvolvimento das coisas e como, às vezes, lentamente a gente vai se afastando de verdades preciosas. Se eu vivo o sábado de qualquer forma, irmãos, entendo que eu estou dizendo com muito carinho, com muito amor. Esse dia, ele é precioso. Ele faz parte da lei, ele faz parte da revelação, ele faz parte da nossa missão. Viver de qualquer forma é quase que ter uma atitude semelhante ao inimigo de Deus, quando ele diz, eu também sou parte disso aqui. Eu também quero ser como ele. Viver o sábado de qualquer forma é uma maneira de dizer o seguinte, Deus é o Criador, mas eu não estou muito preocupado com isso. Eu quero a salvação, eu quero o sangue de Jesus, mas viver uma vida como Ele quer que eu viva, isso não me interessa muito. Então não me importa como Deus quer que eu viva o sábado, eu vivo do meu jeito. E isso é um risco muito grande. No contexto da missão que nós temos, no contexto da mensagem que nós temos a pregar. Primeiro, os mandamentos de Deus. E não em ordem de importância. Segundo o testemunho de Jesus, ao longo da história e no tempo do fim também. Terceiro, essa igreja tem uma missão clara. Clara. Eu acho muito bonito quando eu vejo alguém que tem cara de crente. Que as pessoas olham para nós e elas já veem. Né? Mesmo aquele mais tranquilo, quando chega no lugar, chega numa festa de casamento de alguém, esse camarada é crente. Parece que a gente tem cara de crente. Só que nem sempre quem tem cara de crente tem coração de crente. E o coração do crente tem que estar aonde? Na missão de Deus. E eu termino, irmãos, falando sobre aquele que eu considero ser o quarto e talvez o principal motivo da nossa fé, a razão da nossa fé. Nós carregamos isso no nosso nome. Os adventistas aguardam alguém que há de vir. Esperam pelo grande advento do Senhor Jesus. E Apocalipse capítulo 21, antes de vir para a igreja, eu estava lendo esse texto. E eu estava lendo esse texto num outro contexto. Hoje pela manhã, eu estive em um sepultamento. E eu li Apocalipse capítulo 21, justamente para os irmãos que eu estava buscando confortar nessa manhã. Apocalipse capítulo 21, para mim é um dos textos mais lindos, porque eles nos fazem viajar para o que é eterno. Nos fazem compreender um contexto de um ambiente que a gente não consegue imaginar. É difícil imaginar. Você consegue imaginar um ambiente onde você não tem morte, onde você não tem dor, onde você não tem tristeza? Diz assim o capítulo 21 de Apocalipse: vi novo céu e nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz, vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras.
Disse-me ainda: tudo está feito, eu sou o alfa, o ômega, o princípio, o fim. Eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Ele me será filho. Nos versos seguintes, ele continua descrevendo a nova Jerusalém, com medidas, com pedras preciosas, com muralhas, com portas, com diamantes, com safiras, e a descrição é linda. E aí no verso 22 do capítulo 21, João escreve assim: nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem do sol, nem da lua para dar claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. O Cordeiro é a sua lâmpada. Quando você olha para o ambiente que nós vivemos hoje, um mundo mau, um mundo de pecado, um mundo de dor e sofrimento, é impossível olhar para esse texto e não identificar 3 coisas que nos foram tiradas por ocasião do pecado, e elas serão devolvidas novamente. Você lembra no começo, Adão e Eva caminhavam com Deus. No fim da tarde era aquele encontro gostoso. A partir do pecado, isso foi o quê? Foi imediatamente cortado. O Senhor nos devolverá. Aquilo que foi separação será novamente unidade com Deus. Não vai haver necessidade de um tabernáculo. Ele é o nosso tabernáculo. Ele vai habitar conosco, diz o texto que nós lemos. Nós vamos estar com Ele todos os dias. Se em algum momento o ser humano passou a chorar, e mais uma vez eu recorro aos testemunhos que Deus deu a Ellen White, quando ela descreve a maneira como foi quando Adão precisa matar o primeiro animal. E ela diz que foi naquele momento, com o sangue daquele animal nas mãos, daquele animalzinho que ele matou para tirar as folhas de bananeiras e colocar roupas de pele de animal. Aquele animal, com o sangue daquele animal nas mãos, ele agora reconhece a gravidade do erro que ele cometeu. A gravidade. Eles passam a ficar doentes, enfermos, a morte, a lágrima faz parte do nosso dia a dia agora. Ele diz assim: não haverão mais lágrimas. Para você que chora, para você que chorou nessa semana, não haverão mais lágrimas. E por fim ele diz assim: não haverá necessidade de sol nem de lua, porque o Cordeiro de Deus, Ele será a lâmpada que vai iluminar. A glória de Deus vai nos iluminar. Às vezes eu me sinto como que vivendo em trevas. Às vezes são trevas emocionais, às vezes são trevas espirituais, trevas. Todos nós, em algum momento, nos sentimos como se estivéssemos num pequeno lugar escuro, como se fôssemos aquele menino de 4, 5 anos na infância, pedindo socorro do abraço de um pai e de uma mãe. Em algum momento nós nos sentimos assim. O texto diz que nós viveremos para sempre na claridade da luz da glória de Deus. Irmãos, se esse não for o motivo principal da nossa fé, o ponto central da nossa identidade, nós estamos perdendo o nosso tempo aqui nessa terra. A lei, o testemunho, a missão. Os 3 vão nos levar, vão convergir para esse grande momento, para essa vitória final. E sabe, em algum momento talvez você já tenha duvidado, você já tenha talvez questionado. Eu quero dizer para você o seguinte: a famosa frase do pastor querido Alejandro Bulhon, e você lembra dessa frase: queira você ou não, Jesus vai voltar. Esteja você preparado ou não, Jesus vai voltar. E quando Ele voltar, Ele deseja te entregar uma vitória, não uma derrota. E a vitória não é daqueles que fizeram mais, daqueles que obedeceram mais, mas a vitória é daqueles que mais foram perdoados por Jesus. Daqueles que caíram muitas vezes, mas que em todas elas recorreram ao abraço curador do Senhor Jesus.
Eu não quero que as pessoas nos conheçam aí fora pela nossa roupa, ainda que seja muito importante vestir-se bem. Eu não quero que as pessoas apenas me identifiquem por aquilo que eu como ou pelos dias que eu trabalho. Isso é muito superficial. Mas a nossa fé precisa de um alicerce. E eu termino perguntando: como está a sua raiz? Estão profundas? Quanto maior seja a tempestade, mais fundo a árvore vai buscar para estar firme. Quanto maior a seca, quanto maiores os desafios, quanto mais difícil estiver o clima, mais profundamente a árvore vai lançar as suas raízes para buscar o quê? Para buscar água. Se o tempo é de trevas, se o tempo é de um clima, um ambiente árido para a nossa fé, aprofundemos ainda mais as nossas raízes. E quando o Senhor voltar, a vitória estará declarada para mim e para você. Deus abençoe a minha querida igreja. Não quero ser alguém que cai e se acomoda pelo chão. Não quero ser quem atrapalha a caminhada de alguém. Eu quero me oferecer pra ir buscar o meu irmão lá no deserto, pelo mar ou pelas terras de ninguém. Quero ser alguém que faz, alguém capaz de refletir a tua luz. Quero transmitir a paz que antes já transborda em mim e te traduz. Levar o que faz da minha vida algo que valeu a pena ser. Quero ir pra guerra com preparo e estar pronto pra lutar. Eu quero a força que só vem ao perceber que sou refém e decidir buscar a luz e espalhar pra quem não tem. E quando o fim se aproximar, tudo que eu quero é te abraçar. Quero ser alguém que faz, alguém capaz de refletir a tua luz. Quero transmitir a paz que antes já transborda em mim e te traduz. Levar o que faz da minha vida algo que valeu a pena ser. Valeu a pena ser. Eu quero ser alguém que faz, alguém capaz de refletir a tua luz. Quero transmitir a paz que antes já transborda em mim e te traduz. Levar o que faz da minha vida algo que valeu a pena ser. Valeu a pena. Eu quero ser alguém que faz, alguém capaz de refletir a tua luz. Quero transmitir a paz que antes já transborda em mim e te traduz. Levar o que faz da minha vida algo que valeu a pena ser. Valeu a pena ser. Oh, oh, oh.
por você, quero orar pela minha querida igreja. E eu quero clamar a Deus para que nossa raiz esteja muito sólida, muito profunda. Amigos, nós já estamos vivendo tempos difíceis de ser igreja, de viver a igreja. Se nós não tivermos raízes profundas, é possível que ventos de doutrinas ou ventos de dissensões, divisões, derrubem a nossa árvore. Precisamos estar seguros. Que Deus dê sabedoria para você lá na tua casa, no teu trabalho, aqui na igreja, onde quer que você esteja, para que você compreenda com clareza quais são as características reais da tua identidade, o que te definem como cristão de verdade. Posso orar por você? Feche seus olhos. Querido Deus e Pai, preciosa é a tua palavra, a tua revelação para cada um de nós essa manhã. O céu desceu até nós em forma de misericórdia, de amor e bondade. E nós cremos que de uma maneira ou outra o Senhor se revelou a nós. O espírito da profecia esteve presente entre nós essa manhã, através dos profetas, da revelação, dos testemunhos. E a revelação que o Senhor fez no passado, o Senhor deseja continuar fazendo, progredindo, aumentando nossa visão. E é por isso que o Senhor deseja nos tirar dos lugares que talvez estejam limitando a nossa visão. Alguém que se sente escondido de Deus, alguém que se sente envergonhado, constrangido, o chamado de Deus é: sai do lugar que limita a tua visão. Busca a palavra e eu vou me revelar mais e mais para você. Que estejamos alicerçados na lei, no mandamento, como uma resposta clara à salvação que vem de Jesus. Que estejamos alicerçados na revelação, no testemunho dos profetas em todos os tempos. Que estejamos engajados e envolvidos na missão desta igreja, que é ir, avançar, salvar além das portas deste prédio. E que nosso coração esteja mais e mais preparado para receber das mãos do Senhor a vitória final. Bem-estar, servo bom e fiel. Se eu fui fiel em poucas coisas, mas desafiadoras, agora eu vou te colocar sobre coisas grandiosas. E aí está alicerçada a nossa fé. Volte logo, Senhor Jesus. Abençoe a tua igreja. Ergo minha mão diante das ovelhas que o Senhor me confiou e clamo que a graça do Senhor Jesus, a comunhão de Deus o Pai e o poder do Espírito nos dê em fé para aguardar o nosso Rei que breve virá. Oramos no nome que é sobre todos os nomes, no nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a minha igreja. Feliz sábado a todos.